1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa palavra, Senhor. Tão, ó Deus, oportuna, essa palavra, Deus, tão atual, essa palavra, Senhor, tão certeira e tão verdadeira. Muito obrigado, ó Pai, e que nessa noite o Senhor, ó Deus, faça a Tua obra em nossa casa, faça a Tua obra em nossa vida, faça a Tua obra em nossa igreja para a glória do Teu nome. Pai querido, que sejamos tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, nessa noite poderosamente. Assim, ó Deus, como o Senhor já, ó Deus, nos permitiu sentir a Tua presença no meio dos louvores, porque o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Pai, nos permita, Deus, ser impactados pela Tua presença através da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos por cada família, por cada coração que está aqui neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, prepare e que o Senhor encontre, ó Deus, em cada um de nós um lugar fértil. Um lugar onde a Tua palavra possa germinar e gerar frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã? Garganta meio seca. Até deixar a garrafinha aqui em cima hoje. Irmãos, nós estamos nessa segunda quarta-feira da campanha do mês da família, onde nós, hoje, mais uma vez, nós temos aqui algo para entregar para vocês levarem para a família de vocês. Mas antes, né, desse momento de oração, nós precisamos ir para a palavra, porque é a palavra que nos transforma. É a palavra que faz o algo novo na nossa casa. Se você quer viver algo novo na sua vida, busque na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem todo o poder, porque é a palavra do Deus que tem todo o poder. Nós estamos nessa caminhada, nesse livro de Coríntios, essa carta aos Coríntios, e seguindo essa sequência, Paulo aqui, ele está falando algo muito atual para nós hoje. Sim, o que era atual lá na época de Paulo, lá na cidade de Corinto, é atual para nós hoje. Paulo está falando de imoralidade. Paulo está falando para fugirmos da imoralidade. Paulo está falando para fugirmos do pecado e viver em santidade. Nós temos aqui Paulo falando a respeito de fuga da imoralidade e santidade no corpo. Exatamente isso. Sermos santos. E santo não é você viver certinho apenas. Não é somente isso. Santidade não é religiosidade. Santidade é você ser separado do mundo. Como assim separado do mundo? É você viver como Cristo manda eu e você vivermos. É você seguir o que a palavra de Deus manda seguirmos. Isso é santo. Por que o povo de Deus é o povo santo? Porque não peca, porque não erra? Não, é porque é o povo separado. Nós não fazemos parte mais do mundo caído. Nós fazemos parte do reino de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é santidade. Nós fomos separados.
Corinto era uma cidade conhecida por todo mundo daquela época, ou do mundo greco-romano ali, digamos assim, como uma cidade entregue à imoralidade, uma cidade entregue à devassidão. Era um centro de culto a uma deusa chamada Afrodite. E essa deusa era conhecida como a deusa do amor. Por que a deusa do amor? Quando eles iam adorar essa entidade pagã, tinham mais de 1000 sacerdotisas que se prostituíam. Pensa, o prostíbulo que virava aquele lugar, mais de 1000, se prostituindo por conta dessa deusa chamada Afrodite. Nesse contexto, e esse é o contexto da igreja de Corinto, uma igreja que vivia no meio disso, e era uma igreja que, ao invés de influenciar a sociedade, estava sendo influenciada. E Deus, por meio de Paulo, vai dizer muitas coisas a esses irmãos, e aqueles crentes convertidos, eles estavam, de alguma maneira, presa a essa cultura pagã do seu meio. Ao invés de a cultura cristã, o reino de Deus, crescer no meio deles, e por mais que eles fossem, e Paulo diz isso nessa carta, que eles eram a igreja de Cristo, eles tinham enraizado, ou de alguma maneira, como parte da vida deles, essas morais distorcidas, por conta do meio que eles viviam, esse meio imoral. Isso é muito atual para nós hoje. Nós vivemos no meio imoral. Se olharmos para o meio que vivemos, país que vivemos, passou o carnaval, não passou? Mas o que acontece no carnaval? Pensa, as coisas que acontecem, as coisas terríveis que acontecem, a imoralidade tão latente e visível nas ruas, aqui onde nós vivemos, em Volta Redonda. A gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa em Salvador, sim, mas em Volta Redonda isso acontece. Em Volta Redonda isso acontece. Jovens, adolescentes, entregues nesse meio. E muitas vezes pais que levam seus filhos, crianças, para esse meio, com fantasias e tudo mais. Paulo, ele está escrevendo para corrigir esse povo. Esse povo estava vivendo de uma maneira equivocada. E sabe, meus irmãos, nós estamos falando de família. E a transformação da realidade que nós vivemos começa no nosso lar. Se nós queremos uma sociedade santa, se nós queremos uma sociedade não entregue à imoralidade, mas entregue ao Senhor, nós precisamos que a nossa família esteja entregue ao Senhor. Se queremos que a nossa cidade seja alcançada pela santidade de Deus e viva em santidade, nós precisamos que isso comece na nossa vida, refletindo na nossa casa, na nossa família. Por isso, Paulo vai dizer a esses irmãos para se santificar, porque eles são corpo de Cristo, eles são morada de Deus, eles são templo do Espírito Santo. Por isso que, como alguém disse, a santidade, ela não é um acessório da fé. A santidade não é um acessório da fé, mas é a evidência mais clara. Você quer ter uma fé evidente? Viva de maneira santa. A santidade evidencia a fé que nós temos. Se nós queremos famílias santas para a glória de Deus, a fé na nossa família deve ser algo real, a fé em Deus, dentro do nosso lar. Por isso, em primeiro lugar, nesses versos, Paulo, nos versos 12 e 13, Paulo vai falar da falsa liberdade. Os coríntios, eles pensavam que eram livres. Tudo me é lícito. Você pode ver que na Bíblia está entre aspas. Paulo está usando aquilo que eles falavam. Tudo me é lícito. Em outras palavras, eu sou livre para fazer o que eu quiser do meu corpo. Eu sou livre para viver da maneira que eu quero viver. Eu sou livre, porque tudo me é lícito. E Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, vocês estão enganados, porque vocês estão confundindo liberdade com libertinagem. Vocês estão extrapolando a liberdade e caindo em pecados. Paulo vai acusar eles exatamente disso. Por isso que quando Paulo usa a palavra deles, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas. Não, nem tudo convém ao crente fazer.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A imoralidade era algo presente naquela igreja. E eles se deixaram dominar pela imoralidade. Paulo está combatendo justamente o pecado dentro daquela igreja. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: vocês estão se deixando dominar pelo pecado, sendo que vocês já foram libertos em Cristo. Então isso não tem coerência nisso. Vocês foram santificados ou não? Nós somos o povo que é separado por Deus ou não? Na nossa família é um lugar separado por Deus, ou nós vivemos como nós queremos viver dentro da nossa casa, sem trazer a presença de Deus, sem trazer a vontade dEle para o nosso meio? Eles confundiam, os coríntios, eles confundiam exatamente a palavra liberdade com libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é o mau uso da liberdade pelo indivíduo. E que mau uso é esse? É um mau uso que o leva a extrapolar essa liberdade, de maneira que ele não passa a ser livre, mas na verdade ele passa a ser escravo da liberdade que ele acha que ele tem. Que coisa terrível é isso. Você pensar que é livre, mas na verdade você é escravo. Você pensar que está liberto, mas na verdade você continua escravo. E você pensa que você vive de uma maneira correta, porque você pode fazer tudo, mas na verdade você não conhece Deus. Muitas vezes nós vivemos no meio, ou como libertinos, por conta de não conhecer a Deus. Nós não conhecemos a Deus muitas vezes. E a nossa vida evidencia isso. Porque se a fé evidencia ou é evidenciada pela nossa santidade, se não vivemos em santidade, vivemos como nós queremos, nós estamos evidenciando que jamais conhecemos a Deus. E Paulo está questionando exatamente isso nesta igreja. John Stott vai dizer que a liberdade não é fazer o que queremos, mas poder viver como devemos. Tem uma história de um pastor que estava no seu ambiente de serviço, anos atrás, e antigamente, em locais fechados, podia fumar. Eu não sei quantos, eu nunca passei por isso, porque eu sou novo. Mas, antigamente, dizem, né, que você estava dentro do seu ambiente de trabalho e a pessoa estava fumando do seu lado. E está tudo, coisa horrível. E esse pastor conta a história que ele estava no trabalho dele, e o cara começou a fumar, e o cara fumava muito. Ele falava que o cara fumava muito, e bebia muito também, só que não bebia no serviço. Mas ele zoava com o pastor. Ele falava assim: pô, você é um careta. Você não fuma, você não bebe, você não sai, você não zoa, você não faz nada. Você é um careta. Você é um escravo dessa religião. Aí ele: eu sou escravo? Me dá esse cigarro aqui. E ele deu uma tragada no cigarro. Aí ele: toma, eu não quero fumar mais. Agora eu quero ver você fazer o mesmo. Quem que é escravo aqui? Percebe a invertida que o pastor deu nesse cidadão? Liberdade é nós podermos viver como devemos. E como nós devemos viver? Como Cristo viveu. Só que, irmãos, o legal do Evangelho e o desafiador do Evangelho é que nós não somos capazes de viver como nós devemos viver. Nós não temos esse poder. Nós não somos capazes, porque nós estávamos escravos do pecado. Quando Cristo nos liberta, a liberdade que Ele nos dá é de poder viver como nós deveríamos viver desde sempre, e não conseguíamos. Mas em Cristo agora nós podemos viver o Evangelho, nós podemos amar quem nos odeia, nós podemos virar outra face para quem bate na outra face. Tomei um tapa, eu posso virar outra face, porque eu aprendi de Cristo. Eu posso assumir os meus prejuízos, como falamos semana passada, do verso 1 a 11. Eu assumo o meu prejuízo, mesmo que esse prejuízo eu não deveria assumir, mas eu assumo, porque eu aprendo isso de Cristo. Cristo assumiu o meu prejuízo na cruz. Quem sou eu para não poder assumir qualquer prejuízo? Isso é o Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver em liberdade. É viver em liberdade, não escravo de uma sociedade egoísta e egocêntrica. Viver o Evangelho inverte todos os valores. Tem um livro muito legal, O Reino de Ponta Cabeça. Porque para o mundo é ponta cabeça. Você amar quem te odeia.
A pessoa pega a sua túnica, você dá também a capa, a pessoa pede para você caminhar 1 quilômetro, você caminha 10. Isso é loucura. Sim, o evangelho é loucura para o mundo. Mas é a vida em liberdade que Deus nos oferece. É a vida transformada. O corpo, o nosso corpo, tem um dono, o Senhor. E o destino do nosso corpo é glorioso. Deus transformará os nossos corpos. Deus ressuscitará a nós. Olha o que ele vai falar no verso 13. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor. O Senhor é para o corpo. O Senhor transformará os nossos corpos. Então nós devemos usar o nosso corpo em liberdade para viver como nós deveríamos viver em Cristo. Não para viver como nós queremos viver na carne. O corpo é instrumento de adoração, não de pecado. Mas em segundo lugar, a santidade do corpo como membro de Cristo. Por que nós devemos viver como santos? Por que nós devemos viver como separados? Porque nós, uma vez separados por Cristo, somos membros do corpo de Cristo. E o pecado, e Paulo aqui está falando do pecado da imoralidade, o pecado da imoralidade é o pecado que faz mal para o corpo. Todos os outros pecados estão externos, mas o pecado da imoralidade nós pecamos contra o corpo. Contra o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder, verso 14. Esse verso 14 é poderoso. Traz uma esperança para nós. Nós podemos morrer nessa terra, irmãos. E eu não sei. Eu acho que, de repente, a minha geração ainda não vê a volta de Cristo, apesar de estar bem próximo. Mas eu acho que a da Júlia não passa muito, não. Então, de repente, se for nessa ideia que eu penso, se eu morrer de velhice, eu acho que eu vou morrer de velhice. Mas, quando eu chegar lá no final da vida, o meu corpo não ficará lá. Poxa, mas ele vai ser decomposto. Enfim, Deus ressuscitará os nossos corpos, da mesma maneira que Ele ressuscitou Cristo. E os nossos corpos serão gloriosos, glorificados. Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser maravilhoso. Essa é a promessa de Deus para mim e para a nossa família. Para mim, para você e para a nossa casa. Só que o verso 15 vai dizer, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Paulo está sendo literal com essa igreja. Como que vocês se deitam com pessoas que não são suas? Como que vocês pecam contra o corpo de Cristo? Vocês são templo de Deus. Não vivam imoralidade, porque vocês estão pecando contra Deus. É bizarro o que Paulo fala, porque não entra na nossa cabeça. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De maneira nenhuma. Em outras palavras, Paulo está falando, eu não faço isso, eu jamais faria isso. É isso que vocês estão fazendo. Vocês devem ser diferentes da sociedade. O lar de vocês deve ser um lar de santidade, de verdade. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Uma só carne. O marido e a mulher e a esposa, eles não ficam uma só carne quando o pastor diz assim, eu vos declaro marido e mulher. Eles vão ficar uma só carne um pouco depois, na lua de mel, quando eles tiverem relação. É a relação que demonstra que eles se tornaram uma só carne. Diante de Deus e dos homens eles estão casados, então eles podem se tornar uma só carne. Agora nós vamos fazer isso com pessoas que não são nossas. Isso é pecado, afronta contra o corpo de Deus. Viver em imoralidade. Unir-se a uma prostituta é ligar Cristo à imoralidade. Isso é blasfêmia. E é isso que Paulo está dizendo a essa igreja de Corinto. Uma palavra dura. Uma palavra direta. Uma palavra santa. O corpo do cristão é o templo onde Cristo habita e reina. Cristo habita no meio do seu povo, Cristo habita no seu povo, Cristo reina no seu povo. Através do quê? Dos corpos que formam o corpo dele, as pessoas. Cristo habita e reina em nós. Como nós ousamos usar os nossos corpos para o pecado?
É isso que Paulo está falando com essa igreja. Paulo não está apenas combatendo a imoralidade. Paulo está oferecendo uma teologia do corpo. O corpo é para o Senhor. O corpo é para adorar o Senhor. O corpo é sagrado, porque está unido com Cristo. Está unido ao Espírito Santo. A moralidade sexual, a moralidade, não a imoralidade, a moralidade sexual, a vida correta diante de Deus, não é uma opção, é uma convicção fundamentada na união com Cristo. Por que que vivemos correto? Por que que você não faz? Não, porque não pode. Não, meu amigo. Porque não pode, não pode, isso é papo de religião. Você não entendeu nada. Por que que eu não me deito com uma prostituta? Porque o meu corpo é de Cristo. Ele entregou-se por mim, eu me entreguei a Ele. E eu vivo para a glória dEle. Para a glória dEle. Por que que eu não fico nesses meios? Por que que nós não caminhamos ou não andamos junto com pessoas devassas, pessoas que não querem saber nada? É porque nós somos melhores? Não, porque aquele ambiente não nos pertence. Nós fomos separados por Deus. Nós não podemos viver nesses ambientes. É claro que nós transitamos por esses ambientes, até porque nós temos que falar do Evangelho para essas pessoas. Mas nós não pertencemos a esse lugar. E as pessoas que olham para o crente, sabem muito bem que o crente não pertence àquele lugar. Por mais que você esteja ali. Quantas vezes? Eu tenho muitos amigos que não são crentes. E uma coisa que eu gostava muito, e tem muito tempo que meus amigos não fazem isso, é jogar bola no final do ano. Aquele encontro onde a galera vem de fora, vem de longe. E sabe, irmãos, é muito legal. Eu gosto demais de estar junto com meus amigos. Tudo doido. Tudo doido. Eles bebem a cerveja deles, eles falam os palavrões deles, e eu estou lá. Mas eles sabem que eu não pertenço àquele meio. E eles me respeitam. E quando eu posso, eu falo do Evangelho. Eu falo do Evangelho. Nós não somos chamados por Deus para viver trancados no quadrado do templo ou no retângulo do templo. Nós somos chamados a viver em santidade lá fora, a mostrar a verdadeira luz de Cristo lá fora, porque a luz de Cristo alcança a todos, porque nos alcançou. A nossa família deve ser essa fonte de luz, mas não uma fonte que provém da nossa família, mas uma fonte que na verdade está refletindo a fonte que nos alcançou, que é Cristo. Nós temos que preparar os nossos filhos para ser santo, onde eles estiverem, seja na escolinha de futebol, seja no balé, seja na natação, seja na viagem com a escola, seja dentro de sala de aula. É assim que nós devemos preparar os nossos filhos. Mas em último lugar, o corpo é o templo do Espírito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, morada do Espírito, é Cristo em nós. O Espírito Santo é Cristo em nós. Onde nós vamos, o Espírito está conosco. O verso 18, Paulo vai dar a letra. Paulo não vai falar, resistam à imoralidade, combatam a imoralidade, lutem contra a imoralidade. Não, olha o verso 18, o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer bem claro, fujam da imoralidade. Fujam. Da mesma maneira que você foge de um cachorro bravo que quer te morder, fuja da imoralidade, porque a imoralidade é o cachorro bravo que quer te detonar. Porque se a imoralidade, se dermos mole, se dermos brecha, a imoralidade entra e não acaba só com a sua vida, meu irmão. Não acaba só com a sua vida, minha irmã. Acaba com a sua vida, com a vida do seu cônjuge, com a vida dos seus filhos, com a vida dos seus pais. A imoralidade destrói famílias. Quantos casos nós conhecemos de que a imoralidade entrou e acabou a família? É muito mais do que um cão raivoso que só morde o nosso tornozelo, a nossa canela. A imoralidade nos devora e devora quem está conosco. A imoralidade, quando ela entra, ela destrói todos, ela destrói até gerações depois. Então, diante da imoralidade, fujam, saiam de perto, chuta aquele laço, corre, vira um maratonista e corre para longe da imoralidade. Fuja da imoralidade, não enfrente, não resista, fuja. Fuja, saia de vista da imoralidade.
Qualquer outro pecado, por quê nós devemos fugir? Porque qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Nós destruímos nossa família, se não for a graça de Deus, uma vez que a imoralidade entra, se não for a graça de Deus nos transformando e nos trazendo verdadeiro arrependimento, a nossa família vai ser destruída por conta do pecado da imoralidade. Então, fujam. É isso que Paulo está nos orientando. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, o qual vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a si mesmos? Vocês não pertencem a vocês mesmos. A família de vocês, então, se nem você pertence a você mesmo, quem dirá a sua família? Vocês são do Senhor, vocês são para o Senhor, vocês devem refletir a glória do Senhor, porque vocês são para Ele. Eu estava vendo um vídeo hoje, eu quero encerrar com isso. Tim Keller, eu amo esse homem, já está nos braços do Senhor, pastor norte-americano, e ele falando assim, se nós acreditamos, de fato, que cada segundo da nossa vida depende de Deus, porque quem sustenta a batida do nosso coração? O Senhor. Então, desde o momento que nós fomos concebidos na barriga, no ventre da nossa mãe, até agora, todas as batidas do nosso coração só aconteceram porque Deus derramou a sua graça sobre nós. E se nós acreditamos que de fato isso é verdade, e nós sabemos que é verdade, como nós podemos agradecer por tamanho presente de Deus? O que nós podemos fazer para retribuir? Meu coração continua batendo, a graça dele, ó, a batida do meu coração está nesse ritmo aqui, ó, até rápida, né? Graça de Deus, bondade de Deus. Como eu posso retribuir a um Deus tão bom? Eu não posso, eu não consigo, porque é graça, porque é graça de Deus. E se é graça de Deus, tudo depende dEle. Se é graça de Deus, eu reconheço que eu não sou meu, eu sou dEle. Se é graça de Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho, a minha esposa é dEle, a minha filha é dEle, os meus próximos filhos são dEle. Tudo é dEle, tudo é dEle, tudo é para Ele. Nada é meu, nada é nosso. Então, se tudo é para Ele, eu devo viver para a glória dEle. Eu devo viver de maneira pura. Por isso que a santidade, ela é mais protegida quando se foge do pecado. Ela é mais protegida quando a gente foge do pecado do que quando a gente tenta enfrentá-lo. Fuja do pecado. Resistam ao diabo, mas fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade. Nós fomos lavados, santificados e justificados. Agora nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Deus deve ser glorificado no meu corpo. Deus deve ser glorificado no corpo da minha família. Deus deve ser glorificado na minha casa. Deus deve ser glorificado nesta igreja. Nada deve ser considerado lícito. Preste muita atenção nisso aqui. Alguém disse isso. Nada deve ser considerado lícito, se não for para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer isso, é para a glória de Deus? Não, então não faço. Tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Tudo que pensarmos, pensamos para a glória de Deus. Tudo que pensamos como família, como igreja, como pessoa, pensamos e façamos para a glória de Deus. Nosso corpo não é algo descartável, nosso corpo é para o Senhor e Deus nos ressuscitará nos nossos corpos naquele grande dia. Então que sirvamos a Ele agora como família. Em um mundo que banaliza o corpo, em um mundo que erotiza tudo, a palavra de Deus nos chama a uma contracultura do reino, fugir da impureza e glorificar a Deus no nosso corpo. E isso só acontece através do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho vivido em nós e através de nós. O Evangelho transforma a nossa mente, nosso coração e também os nossos corpos. Que esse Evangelho transforme o meu corpo, transforme o seu corpo, transforme a nossa casa, transforme a nossa família e nos faça viver para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, nesse momento, nós vamos orar pelas famílias da igreja. E nós trouxemos aqui mais um papelzinho, bem importante, bem legal. E
Deixa eu botar um pezinho aqui, que aí os irmãos vão pegando aqui. Esse papel, ele tem um laço. Esse laço azul aqui. E o texto, o versículo que está aqui nesse papel, é Colossenses 3,14, que diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acabei de falar o nome, esqueci. Esse laço, ele está representando o elo de Cristo Jesus com a nossa casa. O elo de amor que Cristo tem conosco. E ao pegar esse elo de amor, você estará se responsabilizando por cultivar esse laço dentro do seu lar, intacto. Como isso? Vivendo para a glória de Deus, vivendo o Evangelho de Cristo, vivendo em santidade, glorificando a Deus através do seu corpo e através da sua família. Então, aqui está escrito: o amor é o laço perfeito, que perdoa, fortalece e traz a presença de Deus para o nosso lar. Então, assim como na semana passada nós entregamos o papelzinho com a pedrinha, certo? E você deve guardar esse papelzinho no lugar onde você veja, sempre para lembrar que Cristo é o fundamento do seu lar. A mesma ideia para esse laço aqui, para que você guarde ou para que você pendure na geladeira da sua casa, em algum lugar que você sempre vai ver, para quando você olhar e pensar assim: Senhor, Tu és o laço desse lar. Tu és o Senhor que fortalece a minha casa. Tu és o Senhor que enche o meu lar dessa presença gloriosa. Tu és o Senhor que através do seu amor me capacita a perdoar sempre que eu devo perdoar. Sempre que alguém fizer algo contra mim, principalmente dentro da minha casa. Então, que dentro do meu lar, Senhor, o Teu amor seja como esse laço firme, que possa nos envolver, que o Senhor possa nos envolver no Seu amor, e que o Senhor possa nos fortalecer, para estar sempre pronto a perdoar um ao outro, sempre pronto a fortalecer um ao outro no Senhor, sempre pronto a viver o Teu amor dentro do nosso lar, onde nós formos, para que o Teu amor seja uma realidade nesse lar, dia após dia, cada vez mais real, para a glória do Teu nome. Esse é um compromisso familiar, que você está sendo convidado a assumir. Você não é obrigado. O laço está aqui. Pega quem quer se comprometer. Amém? Amém? Então eu quero convidar você nesse momento, você que quer se comprometer com o Senhor, a mesmo fazer de tudo ao seu alcance, para a glória de Deus, para que esse laço de amor esteja sempre firme dentro da sua casa. Eu quero te convidar em nome de Jesus a vir aqui, você que quer assumir essa responsabilidade. Você pode vir aqui pegar esse laço aqui. Eu não vou entregar na sua mão, porque é responsabilidade sua. É um compromisso seu com Deus, nesse momento. Então, está aqui à frente. Eu quero chamar os presbíteros para estarem aqui à frente conosco. Você que quer receber uma oração, você vem, pega o laço e fica por aqui, que nós vamos orar por você. Você que tem um pedido de oração, você que tem algo para a sua família, para a sua casa. Pega um laço aí por família. Pega um laço por família. E se sobrar, aí você pode levar mais de um. Amém? Mas você que quer receber uma oração, você que tem um pedido, em nome de Jesus, amém? Você que, os presbíteros estarão aqui, quero convidar o Celso, que é presbítero também, disponibilidade para estar orando juntamente conosco. Amém, Celso? Ungindo o povo de Deus. Deixa eu tirar isso daqui. Opa! Deixa para cá.